Bem-vindos ao VDcast, o nosso podcast da família. Aqui nós te ensinamos como fortalecer o seu sistema familiar à luz da Bíblia, à luz da psicologia e à luz da terapia familiar sistêmica. Eu sou o Vini Andrade, terapeuta de casal e família. E eu sou Dulce Andrade, psicóloga e terapeuta de casal e família também. É isso aí. Hoje nós falaremos sobre a megalomania masculina e o narcisismo feminino. Quais são os desafios para a família, uma vez que a megalomania e o narcisismo são muito presentes nesse sistema familiar. Nós queremos falar sobre algumas características e formas práticas para poder lidar com esses dois padrões de comportamentos que são destrutivos para o sistema familiar. É Exato, isso, dona Dulce. e nós não vamos falar de transtorno, porque provavelmente alguém pode entrar, algum terapeuta, e pensar, nossa, mas vocês vão falar de transtorno com a família. Não. Nós vamos pegar realmente esse tópico, que é a megalomania, que faz parte de um transtorno, e o narcisismo, e nós só vamos aplicar esses traços para a dinâmica psíquica do homem e da mulher, e como essa dinâmica aplicada, esse funcionamento aplicado atrapalha as relações conjugais. Atrapalha o casamento, destrói relação de filhos, mas lembrando, não vamos abordar o transtorno, nós vamos pegar as características desse transtorno que bate muito com as características psíquicas do homem e da mulher, né? Deixar bem claro, e nós vamos ter que trabalhar a live toda dizendo que vai que a pessoa entra no meio, né? Da live. Não é transtorno, por favor, não é transtorno. É somente é claro, a gente vai pegar o termo do transtorno, as características e aplicar nesse funcionamento psíquico. Ok, muito bem. E nós decidimos falar sobre esse assunto porque, sim, é possível nós identificarmos, enquanto ali no setting terapêutico, atendendo famílias, lidando famílias, a gente observa muito esse padrão da megalomania masculina e do narcisismo feminino, e isso tem, sim, gerado muitos conflitos no sistema familiar, principalmente no sistema conjugal também. Por isso, nós cremos que por isso cremos que é necessário abordar essa situação, esse tema, não é, dona Dulce? Então, assim, ó, Vamos lá. vamos começar falando da megalomania, e aí a gente entra no narcisismo. A gente traz aqui uma definição, como que essa megalomania masculina, primeiramente, é percebida no casamento e também na relação com os filhos. E aí eu vou falando sobre a megalomania e aí você traz o narcisismo. E a gente vai fazendo essa troca aqui com os nossos irmãos em Cristo, tá bom? Bora lá. Legal, vamos lá. Ó, então, a princípio, vamos começar definindo o que significa essa palavra megalomania. Porque é importante a gente entender a palavra, com esse entendimento, a gente vai ler um versículo bíblico e aí já faz também a aplicação no sistema familiar. Primeiramente, a gente tem que entender que megalomania vem primeiro lá do grego antigo. Então, megas significa grande. Sabe quando tem lá, eu lembro quando eu era criança, eu assistia ao Mega Man, o Mega Man, o grande homem, porque a palavra mega vem de grande, simples assim. E mania vem de loucura, pode ser entendido como desejo, como obsessão. Espera aí, o Samuca já está me chamando aqui, gente, ao vivo. Meu Eu já vou Deus. lá, filho. Vai ter que esperar agora, tá bom? Então, assim, mega é grande e mania é desejo, é obsessão. Uma hora. Isso. Ou seja, a megalomania é o desejo por aquilo que é grande, ou é a obsessão por grandeza. Você pode ler de várias formas, né? O Samuel me chamou aqui e já me desconcentrou. Então, é o desejo, é o desejo de grandeza, é a mania por grandeza, ok? Dito isso, vamos agora entender um versículo bíblico. Vamos ler um versículo bíblico. Agora que a gente entendeu qual o significado de megalomania. Mega é grande e mania é desejo. Pode ser também entendido como loucura ou obsessão. Aqui em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 18, diz assim, ó, Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Tanto a soberba
quanto altivez têm o mesmo significado. Um homem soberbo é aquele homem que se acha superior, que se vê de cima para baixo em relação aos outros. Altivez é a mesma coisa. Eu me vejo como superior, me vejo como melhor. Então aqui é um paralelismo no hebraico que Salomão está fazendo. Ele está enfatizando que esse comportamento soberbo, que esse comportamento de se colocar como melhor, vai te levar para o caos, vai te trazer ruína, vai te levar à queda. Ok. Trazendo isso agora. E eu quero só ler um outro versículo aqui que não estava também nos planos, mas o versículo 19 faz sentido. Melhor é ser humilde, como ele contrasta agora a soberba com a humildade. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, e essa palavra aqui no hebraico é anavim, significa manso, significa modesto. Salomão está falando assim, melhor é ser modesto, melhor é ser manso do que repartir o despojo com os soberbos. E despojo é um conflito de guerra, né? Então você vai lá para a guerra, conquista uma cidade, aí você pega aquele ouro, aquela prata e todos os despojos da guerra e reparte. Salomão está falando assim, melhor é ser humilde e manso com os humildes, ser modesto com os humildes, do que você conquistar toda uma cidade, vencer a guerra e repartir os seus despojos com aquele que é soberbo. Lá no fundo, Salomão está falando assim, melhor são as relações, ok? Do que o materialismo ou a conquista a qualquer custo. É isso que Salomão está falando. E agora que nós entendemos o que é a megalomania e também compreendemos o que a Bíblia diz a respeito de soberba e a respeito do orgulho, da altivez, que é a mesma coisa, vamos agora ver quais são as características, por exemplo, na família. Como que, e aqui eu vou citar 3, tá, amor? Como que 3 características dessa megalomania masculina pode ser percebida na família, né? Então, eu estou falando daquele homem que se vê melhor, aquele homem que se vê como superior, aquele homem que quer ter o controle de tudo, aquele homem que quer ter o poder sobre todos. É nesse sentido que nós estamos falando. Megalomania é esse desejo, essa obsessão pela grandeza. No contexto familiar, por exemplo, pode ser aquele homem que tem o desejo de controlar tudo, primeiramente falando. Exemplo, sabe aquele marido que quer decidir sozinho sobre todas as questões financeiras? E eu não estou falando que não tem que ter um líder, por exemplo, né? Então a família pode ter lá várias áreas. Tem a gente vai falar sobre finanças, a gente tem a área de logística, um vai decidir as compras do mês, outro vai decidir quem que limpa a casa, e o casal vai arquitetar. Nós não estamos falando que isso é ruim, mas eu estou falando que o homem que tem esse traço, essa megalomania muito presente, ele não quer nem ouvir a opinião da esposa. Sim. Se o casal conversar e decidir que, ok, um fica cuidando das finanças com esta e com aquela condição, e o outro vai cuidar de outras coisas. Tudo bem. Dentro dessa perspectiva megalomaníaca, nós estamos falando que o homem com essa característica, ele não quer nem ouvir o que a esposa tem a dizer. Lembra uma vez que nós atendemos um casal em que o homem entrou em uma mentoria? Poxa, e mentoria hoje em dia não é qualquer R$500, R$1.000, talvez R$2.000 que você participa de mentoria. Hoje em dia, mentorias high ticket, o que a gente vê muito, pelo menos R$5.000. O marido entrou na mentoria e nem consultou a esposa. A pergunta é, como será que esse marido vê essa esposa? Mas esse é só um exemplo. Então, esse desejo de controle absoluto, a ponto de você não querer nem ouvir o que aquela que é uma com você tem a dizer, isso é uma característica megalomaníaca. Por exemplo, o pai que escolhe a carreira dos filhos, acreditando que ele sabe o que é melhor para os filhos, sabe? Os filhos adultos. Então, aquele pai, ele quer escolher a carreira. Não, eu sei o que é melhor para você, ainda que você seja adulto. Então, esse desejo de controle absoluto, essa exigência, muitas vezes, de um respeito desproporcional, sabe?
O homem exige que todos o chamem de senhor, até mesmo a esposa. E eu não estou falando que é ruim os filhos chamarem o pai de senhor. Não é ruim isso, mas muitas vezes entra em uma relação tão rígida no relacionamento que não há espaço para flexibilidade, não há espaço para piadas. É uma distância absurda dos filhos em relação aos pais, onde não há conexão afetiva. Ele se recusa a ouvir a opinião da esposa em discussões, alegando que a sua palavra deve ser a última porque ele é o líder da família. Isso também é muito comum. E também quero trazer uma outra característica, que é esse desprezo pela vulnerabilidade. Então, muitos homens, obviamente, por causa da sua história de vida, por causa das dores do passado, eles aprendem a não gostar ou a se sentirem ameaçados diante de contextos vulneráveis. E eu estou falando no lar, tá bom? Estou falando no lar. Por exemplo, ele menospreza o filho quando se sente triste, quando o filho se sente triste, está sofrendo na escola, a criança não sabe resolver e aquela criança traz o problema para o pai e o pai, ele olha com maus olhos aquela tristeza do filho, aquela fraqueza em não conseguir resolver. Ao invés de orientar a criança, o pai simplesmente acusa, o pai simplesmente menospreza, fala com desdém e não cria aquele ambiente seguro para que a criança se abra. Então o filho sofre na escola com bullying, por exemplo, com perseguição e ainda sofre com a indiferença em casa. É um marido, por exemplo, que não entra em assuntos de sentimentos, não abre o coração para a esposa e também não permite que essa o faça com ele. Então, são alguns exemplos dessa megalomania masculina, ok? É esse desejo de grandeza, essa obsessão de grandeza, e nós podemos entender isso aqui também como esse poder, esse controle, fazendo com que o marido ou com que o pai não crie conexão com esposa e filhos e mantenha-se distante também a nível afetivo, vamos dizer assim. Perfeito. Agora, como que isso vamos lá, né? Sim. Só rapidinho, amor. Então, nós vamos trazer depois, né? Aspectos práticos de como lidar com essa megalomania, mas agora faz sentido você explorar um pouquinho o narcisismo também. Felipe. Exato. Trabalhando aqui, então, megalomania masculina, minhas amigas, já entenderam como é que funciona, né? Lembrando, nós não estamos falando de transtornos. Nós estamos trabalhando características, sim, desses transtornos, tá? Mas aplicado a uma dinâmica psíquica que nós diríamos assim, um pouco doentia, do funcionamento masculino e também do funcionamento feminino. Lembrando, terapeuta, que essa live também te ajuda a identificar as origens desse problema familiar, as origens do problema que você vai encontrar no seu cliente. Então, o que nós estamos trazendo aqui ajudará muito você no set terapêutico e você que não é terapeuta te ajuda a identificar e, claro, colocar ordem, resolução e, se necessário, buscar ajuda profissional também, né? Ali uma terapia de família, uma terapia individual, enfim. E nós vamos trabalhar agora o narcisismo feminino, porque é muito importante nós trabalharmos, e vocês vão entender que essas duas dinâmicas, elas meio que se completam. Quando nós sempre trabalhamos aqui, inclusive, quando nós vamos trabalhar com famílias, a respeito das dinâmicas saudáveis e das dinâmicas doentias. Dinâmica doentia é o que atrapalha esse sistema familiar, é o que adoece você emocionalmente, psicologicamente, os filhos. Então, se o filho está com uma dificuldade de aprendizagem, tem uma dinâmica doentia, um mau funcionamento no sistema familiar. E quando a gente trabalha a megalomania masculina, que o Vini bem explorou, e vamos trabalhar agora o narcisismo feminino, se você fica nessas duas dinâmicas, você e seu esposo, gente, isso vai adoecer o casamento de vocês. Então, aqui vocês vão conseguir identificar um dos problemas que está acontecendo nessa relação e o terapeuta vai ajudar o seu cliente, a família que está atendendo, a origem do problema e também trazer as soluções. E vamos, então, falar sobre o narcisismo. Primeiramente, nós não estamos falando de transtorno, ok? Mas nós vamos buscar o que é o narcisismo, se não... na verdade, foi usado muito por Freud, né? Ali pela psicanálise.
Só que nós vamos entender que Freud, ele também pega esse termo narcisismo da mitologia grega, que fala ali sobre a história de Narciso, que ele ali é um rapaz muito bonito, de maneira bem resumida, gente, para nós ganharmos tempo. Um rapaz bonito que não se apaixona por uma ninfo, né? Ele despreza o amor de uma ninfa, na verdade, ele despreza o amor dessa ninfa, e quando ele se olha ali no reflexo das águas, ele se apaixona por ele mesmo. Ali ele morre, porque ele fica apaixonado com a exuberância, com a beleza que ele tem. Esse mito foi usado, então, ali adquirido por Freud, para falar a respeito, né, desse elemento construtivo, né, constitutivo que nós temos do amor próprio e do perigo, porque geralmente ele vai trabalhar criança, que a criança ela é muito narcisista, porque ela sempre está olhando para si, ok? Então, enfim, aí a psicanálise vai trazer uma abordagem mais profunda a respeito do narcisismo, que não é o nosso objetivo aqui, mas para você entender de onde vem esse narcisismo, da mitologia grega. Freud, então, se apropria, e a psicanálise trabalha muito essa questão a respeito do narcisismo, que é a questão desse olhar exclusivo para si, desse amor próprio de si, dessa necessidade de ser o centro das atenções. E a psiquiatria também usou, né? Ela tem esse termo para caracterizar ali, para diagnosticar um transtorno de personalidade, que atrapalha muito e adoece muito as pessoas e o sistema familiar. Mas, como eu disse, não estamos falando do transtorno psiquiátrico. Nós vamos pegar essa característica agora e trazer para a dinâmica feminina. Queridas amigas que estão no Instagram, venham para o YouTube para que vocês aqui vejam a conversa minha e do Vinícius. O link está lá nos meus stories, tá bom? Bom, agora vamos então trazer essa dinâmica do narcisismo. Como é que então isso se aplica, Dulce, para a mulher? E como que isso atrapalha o funcionamento da mulher no sistema familiar? Como que ela pode adoecer esse sistema familiar se ela fica nessa dinâmica que não é saudável, que é uma dinâmica narcisista? Bom, primeiramente nós vamos entender, então, como que esse narcisismo... Aliás, deixa eu só ler uma passagem bíblica para nós entendermos um pouquinho, que lá em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 3 e 4, diz assim, que a beleza de vocês não esteja nos efeitos exteriores, mas no ser interior. Então, a palavra de Deus, o próprio Deus, ele sempre nos orienta. Olha, cuidado com o externo. Trabalhe o seu campo interno. Trabalhe dentro de você. Trabalhe a sua mente. Trabalhe você. Valorize a sua essência. Não valorize o seu ter. Não valorize essa dinâmica de ter, de possuir. E quando a gente fala nesse narcisismo que nós vamos aplicar, é uma forma de ter poder. Não é uma forma de trabalhar o seu campo emocional. O narcisismo ele é adoecedor porque a pessoa ela esquece o ter, ou melhor, ela esquece o ser, que ela precisa trabalhar, e é o que ela deseja ter. Então, o narcisismo, nesse sentido, ele vai levar o quê? Uma necessidade de ser o centro, mas para isso eu coloco alguns poderes meus, e isso vai atrapalhar ali o sistema familiar. Bom, então vamos aqui trazer alguns exemplos de como o narcisismo feminino, porque é o mais para a mulher, tá? Não é tanto para o homem, não. Para o homem é megalomania, o homem tem o desejo de poder, e isso desde que o pecado entrou no mundo. Porque o homem, ele ali, de uma certa forma, durante a história, depois que o pecado entra e sai do Éden, o homem exerce poder. Quem que fazia guerras, né, Vini? Se não o homem, não era a mulher. Então, a megalomania está muito direcionada para a dinâmica masculina. Só que tem um ditado, que eu não sei de onde vem, mas tem um ditado que diz assim, que a mulher tolera tudo, menos uma outra mulher. Ai, que ditado horrível, né, gente? Mulher não tolera tudo, não, mas é o ditado. Por que não tolera uma outra mulher? Porque existe uma disputa de poder, ou seja, eu quero ser o centro das atenções, eu quero ser vista, não que a mulher não tem que ser pelo marido, tá bom, gente? Pelo amor de Deus. Mas é uma necessidade não só do marido, da família, de onde ela está. Essa dinâmica de ser olhada, de ser simplesmente validada a todo tempo e não conseguir produzir em outras áreas. E atrapalhar o funcionamento desse sistema. Bom, entendendo então como esse narcisismo pode funcionar, nós vamos trazer uma característica. Primeiro, obsessão pela aparência.
É uma necessidade, mas, ó, veja, não é, Dulce, eu quero fazer uma plástica, eu quero cuidar disso, daquilo. Gente, não tem problema esse autocuidado. Autocuidado. Mas uma obsessão, eu preciso, aí isso é o perigo. E eu vou trazer aqui, eu estava em uma live, Vini, e era aquelas lives que eu fazia ainda às 4 horas da tarde, e uma preciosa me dizia que ela tinha muita dificuldade de aceitar o corpo dela, aceitar ela como mulher. E quando ela disse isso, na hora, todo problema que você tem com a sua autoimagem é um problema que veio da mãe, uma dificuldade da mãe. E ali eu trouxe algumas questões para ela a respeito da mãe, e ela, então, me trouxe uma definição, assim, ela trouxe algo muito interessante. Ela falou assim, olha, realmente, a minha mãe, ela parece que não saiu da adolescência. Ela vive de roupa curta, ela vive precisando ser a melhor, mais bonita, até, e eu sinto que ela disputa até comigo. Olha só, como esse contexto narcisista, e aí, com essa dinâmica, o pai não aguentou, o pai separou dessa mulher, até porque ela entrou em infidelidade. Lembrando que, quando a gente trabalha essa questão do narcisismo feminino, essa obsessão pela aparência, nós estamos falando de mulheres sexualizadas também, tá bom? Exato. E isso vem do feminino da mãe desajustado. Então, minha amiga, se você já está se observando, ajusta isso em você, porque se você tiver uma filha mulher, você começa a repetir esse padrão promíscuo, sexualizado, erotizado para sua filha. Ai, Dulce, mas eu sou cristã, eu oro e jejum, não me interessa. É padrão de funcionamento, o cérebro absorve. Obsessão pela aparência. Prejudica o olhar. Quando eu me pego muito preocupada na forma em que eu estou vestida, que os outros vão pensar, eu acabo perdendo o olhar para outras coisas tão relevantes quanto como é que estão meus filhos, como está meu marido, como está minha saúde mental, outras questões, como eu estou produzindo para a sociedade, o que eu estou fazendo com o meu propósito de vida. Então, essa obsessão pela aparência rouba aquilo que é saudável. E aí a mulher ela não consegue desenvolver um papel saudável dentro do sistema familiar, e essa obsessão pode estar mascarando o problema de saúde mental ou processos traumáticos. Ah, meu Deus, tem muita coisa, mas a gente vai entrar muito nisso daqui, né? Outra dinâmica que a gente pode trabalhar com essa questão de como o narcisismo feminino se manifesta, com a validação, uma necessidade de validação externa. Quando eu digo validação externa, eu preciso que meu marido, meus filhos, as pessoas que estão à minha volta validem, porque lá no fundo eu não consigo entender o meu valor, o meu real valor. São pessoas que elas não têm uma estima saudável consigo mesma. Então, para eu saber se estou acertando na vida, preciso do marido dizendo, tá acertando, tá certo, tá errado. Por isso que muitas mulheres que têm essa dinâmica até narcisista dentro do sistema familiar entram em relações tóxicas nos seus casamentos, gente. Vini, agora imagina um homem com uma megalomania poderosa, sabe? Aquele homem que exerce um autoritarismo, ok? A mulher precisa de validação. O que acontece? Vini, queridas amigas, queridos amigos, terapeutas, você que assiste que não é terapeuta, quer ser terapeuta, enfim, aqui nós temos uma bomba relógio. Porque esse homem, ele exerce um poder e a mulher, precisando de validação, ela não consegue ser uma mulher que consegue fazer autodomínio, o domínio próprio. Então, é como se ela se entregasse para que esse homem dominasse sobre ela, mas de uma maneira tóxica, gente. E, ó, não existe domínio sobre um sobre o outro. Lembrando, um casamento saudável são dois caminhando lado a lado, os dois juntos caminhando lado a lado. Mas essa mulher, ela entra numa necessidade de validação e aí ela já deixa de existir com a sua individualidade. Ela começa a viver através da individualidade do outro. Então, ela começa a entender que ela não é tão boa. Esse homem megalomaníaco, ele é muito bom, ele é muito poderoso, você não vale muita coisa. Ela realmente acredita, então ela vai buscando essa validação a todo momento, e aí ela acaba esquecendo da essência, da beleza que o próprio Deus colocou dentro dela, dentro de você. E aí o que acontece, minha amiga? Problemas de ansiedade, depressão, burnout, um monte de problema aqui. Dificuldade na relação conjugal, baixa autoestima, e isso impacta a saúde mental dos filhos. Lembrando que todo o processo emocional,
é construído pela mulher, é a função materna. Tem esse problema aqui, vai dar problema com o filho. Até porque uma mulher que vive de validação externa, de fora, ela não se valida, são mulheres que têm traumas importantes que precisam ressignificar. E se procura muito no marido, procura muito fora, não teve da mãe, não teve do pai. Muita crítica na infância. E aí, agora, esse cérebro, em estado de alerta, ele busca a todo momento sair desse alerta, sair dessa crítica, por isso sempre dessa validação externa. Um outro fator que é o uso... Agora, vamos mexer aqui, Vini. Minhas amigas e meus amigos, nós vamos ter que trabalhar aqui. O uso emocional de manipulação para ganhar aprovação. Vou repetir. Quando a mulher ela está nessa dinâmica narcísica, nessa dinâmica psíquica, tá? Não é transtorno. Essa característica voltada para si mesma. Ela usa o campo emocional para manipular e ganhar aprovação. São mulheres que fazem chantagens emocionais. Isso é muito sério. Tem um divórcio, a mulher que está narcísica, ela fica tão ferida que ela vai usar da chantagem emocional para fazer uma alienação parental. E não precisa divorciar, não. De repente, dentro de casa, viu que o marido não olha para ela porque ela não consegue entender que, por si só, ela é uma bênção. Ela tem uma essência linda. Que o marido não tem obrigação a todo momento de ficar nesse olhar só para ela. Pelo contrário, os dois precisam olhar para a vida. Nós entendemos na dinâmica, na ciência sistêmica, que quando um casal fica olhando um para o outro, o megalomaníaco buscando se sentir poderoso, então ele fica olhando para ela. Me mostra aqui, vem aqui, eu quero que você me faça me sentir poderoso. E a mulher, narcisista, eu quero que você olhe para mim, eu quero que você me valide, eu quero que você foque o seu olhar em mim. O casal não caminha para projeto de vida. Essa mulher não caminha para projeto. Talvez é você, amiga. Você não caminha para um projeto de vida. Você não entende mais o seu propósito de vida. Aí o casamento vira a sua razão de viver e não pode. Casamento, ele, na verdade, é um ambiente para que vocês cresçam juntos. Mas quando eu uso de manipulação, uso essa questão emocional, porque isso é uma questão muito habilidosa da mulher, não tem como. Como é que você acha que Eva fez Adão cair, gente? Se não por provavelmente uma manipulação emocional. Ou como que você acha que Jezabel fez com Acabe? Ou melhor, com Nabote, acabar com a família dele, mentir. Essa mulher dominava mais do que Acabe. Ela fazia por conta do poder que ela tinha, uma megalomania, mas o narcisismo também, porque ela queria que tudo fosse voltado para ela. Olha o perigo de uma mulher narcisista. Com essa característica, não é transtorno, é essa característica narcisista, que é nossa, da mulher. A gente tem que trabalhar para não ficar nesse modelo. E aí, se o homem não olha para ela, ela começa a punir esse homem, como afastando os filhos dela. Os filhos desse pai. Está em casa, estão casados, mas os meninos, as crianças, preferem a mãe do que o pai. Tem mais medo do pai do que da mãe. O pai, ele é o vilão, o pai é problemático. Quem faz essa construção é a mulher. Guarda isso que eu estou trazendo para vocês. Raramente, o terapeuta vai trabalhar com família, fica de olho. Raramente é o homem que vai conseguir fazer isso. Quem faz com habilidade, maestria, é uma mulher numa dinâmica doentia emocional. E também uma última característica, que é a desconsideração dos limites dos outros em prol das próprias necessidades. São mulheres, agora eu vou mexer de novo, abusadoras. Eu não sou abusadora, vamos combinar aqui. Vem comigo para você entender que eu estou falando de abuso. Não estou falando de abuso sexual, tá? Embora também tenha. Mas o que eu estou dizendo, abuso, vem do verbo do latim, abusar, ir além do uso. Dulce, Vini, a gente não é de hoje, mas quando a gente vai trabalhar com famílias, o que as famílias dizem quando, de repente, o homem tem essa megalomania e a mulher está nesse narcisismo? Ela quer o olhar desse homem, mas esse homem só está se preocupando com o poder, é muito autoritário, é grosso e por aí vai. Ela faz o quê? Ela começa a fazer com que os filhos se voltem contra o pai. Ela não autoriza a entrada do pai na relação entre ela e os filhos. Lembrando, minhas amigas, que quem autoriza a entrada da função paterna é a função materna, é a mulher. E aí, o que acontece? Essa mulher, nos atendimentos que nós fazemos, geralmente acontece, né? Essa mulher, ela funciona como? Não, o seu pai é ruim.
O teu pai não é uma boa pessoa. Olha o que o seu pai faz comigo. O que o seu pai faz comigo? Minha amiga, minha querida amiga. Ali, primeiro, que não é o pai da criança, tá? É o seu marido que não está numa dinâmica saudável com você. Você tem que trabalhar isso. Botar limites. Mas, na verdade, você precisa desse poder também, né? Dessas crianças muito próximas de você. Tem mulheres que têm vazios emocionais e os filhos preenchem. Amarram os filhos numa superproteção que esse pai não consegue entrar para ajudar essas crianças a serem livres na vida. Por isso que tem tanto adulto amarrado, castrado, que não vão para a vida, medroso, medrosa, doentes psicologicamente, com ansiedade, com medo paralisante, por conta desse excesso de superproteção. Pode ser paterna, mas nós estamos trabalhando no materno. Porque se o materno trabalha essa questão emocional, a criança ela tende a ser mais saudável emocionalmente lá na vida adulta. Não se esqueçam disso. A importância da função da mãe é assim algo incontestável na ciência, inclusive quando nós trabalhamos com a psicologia do apego também. Tivemos já um caso de uma mãe que ela dizia assim: eu não vou deixar, eu preciso proteger os meus filhos. Jesus amado, proteger os seus filhos é preciso, porque ele é muito duro, ele é muito grosso. Gente, como é que uma mulher tem que proteger os filhos do próprio pai, do marido que está casado? Olha como entra nesse narcisismo, essa dinâmica doentia. Aí está o detalhe. Por que você não sai dessa dinâmica doentia e não resolve essa situação, ajudando esse marido a ter um pouco de docilidade para tratar essas crianças? Mas não, eu protejo, ou seja, eu ultrapasso as fronteiras, os limites, eu não deixo que os meus filhos se aproximem de maneira saudável do pai. Então, Vini, essas questões aqui do narcisismo, ele atrapalha muito. Lembrando que Jezabel, ela não respeitava o limite de ninguém. Nabote tinha a vinha dele, vocês lembram lá, gente, 1 Reis 20? Nabote tinha a vinha dele. Nabote não podia vender a vinha porque era uma herança de antepassados e pela lei não podia vender aquilo que pertencia de herança. Ela ultrapassou os limites. Ela ultrapassou o limite da lei. Ela trouxe pessoas para que fizessem uma injúria, aliás, uma mentira, falso testemunho, dizendo que Nabote tinha blasfemado contra Deus. Esse homem foi morto. E ela pegou à força a vinha dela. Então, cuidado que essa dinâmica narcísica, nossa, pode atrapalhar. Eu falo nossa também, porque a gente tem que todo momento ficar de olho para nós não adoecermos o nosso sistema familiar. Vamos trazer as consequências negativas, Vini, que eu já trouxe demais aqui. Ok. É interessante essa questão da megalomania masculina ser muito mais percebida no homem. Algo que me vem à mente é quando o Senhor Deus cria Adão para dominar, sujeitar a terra, guardar o jardim, cultivar, proteger o jardim. Eu penso que essa megalomania é uma deturpação daquilo que o Senhor Deus criou, sabe? Nossa, perfeito. Adão precisava, de fato, de poder, Sim. domínio e governo sobre a terra, para que ele representasse o próprio Deus. Sim. Só que com a entrada do pecado, infelizmente, acaba se usando isso para o mal. É o orgulho do ser humano. O orgulho do ser humano hoje, com a entrada do pecado. Sistemicamente, traz uma perspectiva interessante também, porque o homem é aquele que vai, né? É aquele que apresenta o mundo para os filhos. É aquele que apresenta a relação daquele indivíduo com a vida. A mãe apresenta a família e o pai apresenta a vida. Exato. Então, essa conquista também, você muito bem mencionou que ao longo de toda a história, os homens criaram cidades, homem gênero masculino mesmo, criaram cidades, descobriram. Isso tudo tem a sua beleza, mas infelizmente com a entrada do pecado, essa megalomania deturpa esses valores. Agora, vamos trazer 3 características negativas, 3 consequências negativas dessa megalomania masculina para o sistema familiar. Por exemplo, isso traz muitos danos à comunicação conjugal. Então, essa imposição de poder acaba por bloquear o diálogo. Imagina como é que uma mulher consegue se abrir com seu esposo, uma vez que está claro ali para o esposo que ele é o correto, ele é o certo. A esposa é errada. O parâmetro que ela tem de julgamento está incorreto.
Gente, isso é muito comum no setting terapêutico, ao lidarmos com família. Nós tivemos casos em que o homem passou a sessão inteira discordando de que ele não via a esposa com maus olhos, sabe? Ele não conseguia ver, por mais que ele se colocasse como superior, por mais que ele não a ouvia, e ele falava assim, não, eu não aceito que ela me contrarie, que ela fale comigo dessa forma. Mas ela estava tão somente trazendo a posição dela, o olhar dela para a situação, que não era visto e percebido durante muito tempo. Por esse motivo, eles vieram procurar ajuda. Isso é muito comum. Homens que não conseguem, sabe assim, ó, sair daquele, não vou dizer o termo pedestal, mas ele não consegue se ver como um igual à esposa. E a Bíblia é muito clara quando diz que a mulher é a Ézer. A mulher é o socorro do homem. O Senhor Deus criou a mulher para socorrer o homem. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Ó, não é bom que o homem esteja só. Ponto. Olha a motivação de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora para ele. Alguém que lhe seja idôneo. E essa auxiliadora é um socorro. Mas muitos homens não desfrutam desse socorro por causa dessa megalomania, desse orgulho, porque se veem superiores. Ora, Deus era inferior a Israel pelo fato de ser o socorro de Israel, porque a mulher é para o homem o que Deus é para Israel, o Ézer, o socorro. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eliezer, aquele que Deus ajuda. Só que o homem, por se ver grande demais, por se ver bom demais, não consegue entender que aquela mulher é o socorro dele, é o refúgio dele. E aí muitos homens ficam isolados, vivem na solidão, um dos motivos por causa dessa megalomania, ou seja, não há diálogo, não há troca. A mulher vem na defensiva, é compreensivo, porque o homem não permite que haja ali uma relação de igualdade. Quando eu falo igualdade, dois seres humanos conversando, justamente por causa dessa mentalidade megalomaníaca. Um segundo agora, falando em relação aos filhos. Cria-se essa desconexão emocional com os filhos. Um pai controlador gera medo. Um pai controlador não gera respeito, gera medo. Porque o filho, quando ele está longe, ele faz o que ele tem vontade de fazer. Não faz na frente do pai, não é por medo. Aliás, não faz na frente do pai, não é por respeito, é por medo. Porque a Bíblia diz, de todas as coisas que nós ouvimos, Salomão falando, né? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Ou seja, eu temo a Deus na minha casa, eu temo a Deus em qualquer outro estado, eu temo a Deus em qualquer outro lugar do mundo, eu temo a Deus em qualquer continente, em qualquer situação. Mas o pai megalomaníaco, ele cria nos filhos medo, ou seja, perto dos pais, os filhos se congelam. E muitas vezes os filhos nem querem estar perto. Fica naquele sistema simpático ativado de luta e fuga, sabe? Só que longe os filhos fazem o que quer, ou seja, não tem respeito. Não tem um temor dessa paternidade saudável. Vivendo, sabendo que recebeu valores do pai. Só o que existe é medo. Por quê? Não houve conexão. E a megalomania, infelizmente, acaba impedindo que pais criem vínculos afetivos com filhos. Como foi mencionado aqui no começo, esse olhar negativo para a vulnerabilidade. Muitas vezes, para criar conexão, o pai precisa falar, ó, na sua idade eu também errei, eu também, como adulto, cometo os meus erros, eu não sou perfeito, eu também precisei aceitar Jesus, porque eu também, por mais que, imagina o pai falando com o filho ali, ó, por mais que eu seja um homem adulto de 50 anos de idade, com muita experiência, seja ali milionário ou seja empresário, tenho muitos funcionários, eu também preciso da graça, eu também sou pecador, eu também preciso ter comunhão com o Espírito Santo. O homem megalomaníaco não consegue descer nesse nível da criança e criar essa comunicação ou com filhos adolescentes. Não. Ele abomina a vulnerabilidade, é sinônimo de fraqueza.
Isso aqui até evoca um pouco ali o traço de caráter psicopata, né? A gente pode até falar outro dia sobre os traços de caráter também, mas essa desconexão com os filhos, essa é uma terceira consequência negativa. E também vale falar que causa essa erosão do relacionamento conjugal, ou seja, vai minando, vai enfraquecendo o relacionamento conjugal, não somente na comunicação, como eu falei aqui agora há pouco, da comunicação conjugal, mas todo relacionamento conjugal como um todo. A questão da intimidade entre o casal, a questão da cumplicidade, a questão da fidelidade, a questão da transparência, esse autoritarismo ou essa megalomania masculina vai definhando vez após vez após vez, a relação conjugal, a relação com os filhos e até a relação com o próprio homem, sabe, amor? Imagina um homem que não se olha, um homem que não identifica os seus sentimentos, um homem que não para descansar, avaliar a sua conduta. Quando nós vamos na ceia, mensalmente, lá na nossa igreja ceiar, um dos requisitos é examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, mensalmente, nós somos convidados a nos examinar, a avaliar se as nossas decisões estão em conformidade, principalmente com a Bíblia, se estão criando conexão com o meu cônjuge, né, no meu caso, com a minha esposa, com os meus filhos, mas o megalomaníaco, ele sempre parte do pressuposto, eu tô certo. Então, nem esse autoexame acontece. Destrói a relação com a esposa, a relação com os filhos, a relação consigo e até a relação com Deus, porque um homem bom demais não precisa de um salvador. Um homem que é bom demais não peca. Um homem que é bom demais não precisa se arrepender. Ora, não é necessário um salvador. Ou é religioso demais, né? É aquela coisa rígida. Não existe misericórdia para aqueles que erram. E talvez nem para ele. Imagina como ele se culpa. Mas ok, eu acredito que essas consequências negativas de uma mente masculina megalomaníaca, infelizmente, perdura constantemente no seio familiar. E aí eu vou deixar você agora, amor, falar sobre o narcisismo para que nós venhamos traçando ali formas práticas de lidar com a megalomania masculina e o narcisismo feminino. Eu vou trazer então agora as questões ali. São as formas práticas agora, né? Ô, amor, você já mencionou as consequências negativas? Não. Se você mencionou, eu não prestei atenção aqui. Não mencionei. Eu trouxe só a contextualização, né? Os eventos, como eles se manifestam. Agora eu vou trazer, então, as consequências negativas. Depois a gente já entra, então, nas formas práticas, então, de superar a megalomania e o narcisismo, tá bom? Bom, vamos, então, começar agora. Vocês entenderam a dinâmica masculina da megalomania, que terrível que é, né? Não é à toa que a mulher, por toda a linha histórica, ela foi muito oprimida, justamente por essa desordem nesse campo psíquico masculino. Agora, só que aí está o detalhe. Quando a gente entra já, e aqui eu vou entrar e vou falar os nomes, porque eu não vou deixar de falar. Se a gente agora entra no feminismo, é um porque a mulher ela só olha para ela em competição ao homem. E a mulher, quando ela está nesse movimento feminista, ela só fica... Agora, a culpa é do homem. A culpa é do homem, ela também não se olha para melhorar. Ela não se olha para entender o que ela pode construir de relação saudável com o homem. Gente, tem homens doentes, mas também vai pensando que não tem mulher doente, não. Pelo amor de Deus, não parar de deusar a mulher. Nós temos que, como homens e mulheres, entendermos aquilo que a gente precisa melhorar, né? Então, vamos trazer aqui uma consequência negativa, 3, mas a primeira consequência negativa, né, é a competição no casamento. Porque a mulher que ela está numa dinâmica psicológica, narcísica, lembrando que não é transtorno, é só as características, ela está voltada só para ela. Então, ela busca constantemente ser o centro, ser olhada, ser nutrida. E se o marido não faz isso, o que Vini? Agora eu quero que você abra o microfone e me diz. Quando o marido ele não entra nessa dinâmica doentia dela,
ela está totalmente desorganizada a nível emocional, buscando essa admiração, esse centro, preencher os seus vazios, porque é assim que funciona com o narcisismo. Ela não encontra no marido, ela vai usar quem? Usar. Ouça a palavra que eu vou trazer. Usar para preencher esse vazio. Ser olhada, ser vista. Os filhos. As pobres crianças. As pobres, desse jeito. Imagina assim. a mente dos filhos, né? Tendo que preencher esse vazio emocional da mãe, a responsabilidade. Por isso que não larga a mamãe. Por isso que nós temos hoje adultos, homens, infantilizados nos casamentos. 40 anos precisando que a mulher banque a casa e você sobrecarregada, narcisista. Por quê? Porque lá no fundo a sobrecarga te dá um poder para ser vista. Olha como isso adoece o sistema familiar. E se você é mãe de menino, trabalhe isso, minha amiga, porque se você busca fazer do seu filho o preenchimento do seu vazio, com esse seu narcisismo, querendo ser vista, você vive enciumada quando está muito próximo do pai, tem ciúmes da filhinha quando está próxima do pai, está próximo de outras pessoas. Por quê? Porque não está lidando com essa característica que toda mulher tem, mas nós temos que trabalhar isso em nós. Por isso que mulheres que estão nessa dinâmica narcísica são sogras terríveis depois. Por quê? Porque o filho é o eterno maridinho. O filho é o eterno admirador de mamãe. Porque minha mãe... Quem nunca viu aquele homem que coloca lá minha rainha para a mãe, mas para a mulher, aquela coisa, a descabelada, aquela maluca. Isso é um homem que viveu num ambiente doentio a nível psicológico, de uma mãe que tem essa característica. Não é transtorno, é uma mulher que até deu ser melhor, cuidou, mas é aquela mulher que fez de tudo para que os filhos a olhassem como centro, como melhor até do que o próprio marido, do que o próprio pai. São mulheres competitivas. E com outra mulher, então, Jesus! Aí ela quer... Vou trazer um outro detalhe aqui. Vai mexer com vocês, mas vocês vão entender. Ela quer ser mais gostosona do que a outra mulher na rua. Então, ela anda mais sensual do que a outra. Ela é mais erotizada do que as outras. O decotão, minha irmã, bonita, né? Aquele decotão. Lá no fundo, não é simplesmente autoestima. Lá no fundo, é um narcisismo querendo competir com outras mulheres. Eu vou ser melhor do que você. Então, a mulher que ela está nessa dinâmica narcísica, ela busca nas suas relações sempre a competição, é uma busca constante em ser admirada, em ser sempre a primeira. Isso é muito perigoso. Vamos aqui trazer a segunda consequência negativa, que é o foco desproporcional em si. Ela negligencia as necessidades emocionais da família. E eu vou trazer um exemplo horrível, mas é comum, infelizmente. Nós tivemos um caso, atendi ali um caso, em que a mãe, com essa dinâmica narcísica de ser sempre olhada, ela casou de novo, né? Teve um filho desse relacionamento que não deu certo, casou novamente. O padrasto abusava da filha. O padrasto abusava da criança. Só que essa mulher, por conta dessa dinâmica de ser sempre vista, de ter medo de viver sozinha, por precisar desse homem que sempre estava validando ela, fazer o que com a menina? Dizer que a menina era mentirosa, dizer que a menina era uma prostituta, e ela sendo abusada por esse padrasto. Então, mulheres que estão nessa dinâmica narcisista, elas nunca olham para a necessidade real dos filhos. Ai, Dulce, eu jamais faria isso. E talvez não nesse nível. Mas busca, na verdade, negligencia de outras formas. Preferencia mais os filhos homens do que as meninas. Tem diferença com os filhos. Talvez não é nem filho homem nem a menina, mas tem a diferença. Sempre valida mais o filho mais velho em detrimento do mais novo. Faz competição, comparação entre os filhos. Olha como são mulheres que não olham as necessidades emocionais dessa família. Critica a família do marido, critica todo mundo, sabe? Esse homem chega em casa ali cansado, trabalhou e está no ouvido, não entendendo a necessidade emocional daquele homem de ser também ali amparado. Gente, não é porque é homem que você não vai dar o suporte como uma Maésia, como o Vini bem trouxe. Você vai dar aquele apoio, aquele aconchego emocional. Olha, o que você precisar, eu estou aqui.
De repente, esse homem está muito fora de casa, mas negligencia a necessidade emocional dos filhos e prefere que ele fique fora, criticando ele, criticando para os filhos. Ó, seu pai não olha para a gente, não. Seu pai só pensa em trabalhar. Seu pai não está nem aí. Ao invés de ajudar esse homem, olha, amor, precisa ter um tempo com as crianças. Precisa olhar para os filhos. Tenha um dia de pai e filho com o fulano, depois com o ciclaninho. Mas essas mulheres, elas vivem com muita dificuldade em olhar as necessidades emocionais. Elas negligenciam a necessidade dos filhos, do marido, porque elas estão muito focadas em si. E um terceiro problema é a dificuldade de lidar com críticas. Pelo amor de Deus. Assim, o narcisista, o Narciso, ele era tão bonito que ele morreu ali, segundo a mitologia, né? Freud, quando vai falar da criança, a criança, ela é vista como narcísica nesse primeiro momento de vida dela, e precisa ser assim para se autoconstruir e a mãe validar a autoimagem dessa criança. Só que olha que coisa, a criança não aceita crítica. A mulher que tem essa característica narcísica, essas características psicológicas, a nível emocional, são crianças também. Por quê? Porque lá no fundo não consegue lidar com críticas, não consegue lidar com um feedback negativo. Oh, você precisa trabalhar isso. É inaceitável. Por quê? Porque é como se você estivesse me ferindo. Você não está me validando. Lembra que essa mulher, ela precisa sempre de validação externa? Então, quando ela não aceita que está errando. E, gente, uma coisa que nós mais fazemos na nossa vida é errar. Só que a mulher que está com essa dinâmica psíquica, ela entra em combate, em conflito, ela fica bélica. Ela faz uma guerra. E aí ela pune, porque ela não consegue lidar com as críticas, o que é natural, o feedback negativo, ela não consegue lidar. E, na verdade, como ela não consegue lidar com a crítica com ela critica demais o outro, porque o outro não faz, o outro não dá conta. Então, ela acaba tornando os relacionamentos muito frágeis, porque ela é muito frágil. Talvez é você assim. Terapeuta, fique atento nas relações conjugais, como é que essa mulher, esse homem está funcionando, para que você ajude, nesse ajuste, de repente o problema conjugal, a origem está nessa dinâmica narcisista dessa mulher e da megalomania desse homem. Você precisa ajustar. Ou um orientador de família, que nós estamos fazendo um treinamento na nossa igreja também, com orientadores de família, pessoas que vão lidar de maneira profissional com as famílias, de você lidar com esse olhar. Onde é que tem uma megalomania, um narcisismo, para você ajudar esse casal a sair dessa dinâmica doentia e entrar para uma funcionalidade em que não fique mais, no caso da mulher que está com a dinâmica narcisista, não ficar tão frágil, ficar mais fortalecida e saber que o erro não é uma crítica sobre quem é você. O erro é para que um erro, é um comportamento, foi uma rota que você errou, mas não determine, não diminui quem você é. Pelo contrário, vai te melhorar para agora acertar. Mas a mulher que está numa dinâmica narcísica não tem esse olhar, né, Vini? E com esses 3 tópicos, agora nós podemos olhar e entrar com as formas práticas de superar a megalomania e 3 formas práticas para superar o narcisismo, Vini. Ok. Vamos embasar biblicamente essa fala nossa em Efésios, agora Efésios 5:21, onde Paulo diz assim, ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Lembrando que Paulo, a partir desse versículo em que ele fala sobre sujeição uns aos outros, ele vai entrar no contexto familiar agora. Depois que Paulo fala sujeitando-vos uns aos outros, agora ele vai falar para a esposa, ele vai falar para os maridos. Sim. Olha que interessante. Lá no capítulo 6, ele também vai falar para os pais e vai falar para os filhos. Vai falar para o Senhor e vai falar para os servos também. Mas antes de Paulo entrar nesse contexto familiar, ele vem exortando a igreja sobre buscar o temor do Senhor, ao invés de ser insensato, enfim. E aí, antes de entrar imediatamente no contexto familiar, Paulo fala sujeitando-vos uns aos outros. E é com esse princípio de sujeição uns aos outros que nós vamos entrar agora em 3 aspectos práticos para o megalomaníaco, e 3 aspectos práticos para a narcisista, a fim de que ambos tenham um comportamento mais humilde, mais flexível, mais manso, dócil, misericordioso, como é Gálatas 5:22, tão somente o fruto do Espírito, né?
O que nós vamos falar aqui é para que você tão somente saia desse padrão egoísta, desse padrão onde você só olha para si e passe agora a olhar com os olhos de Cristo, isto é, sujeitem-se uns aos outros. Vamos agora falar aqui, ó, então vai. Primeiro para o homem. Primeiro exercício prático para você, homem, começar a lidar com a sua megalomania, se é que você se identificou nessas características que nós mencionamos aqui. Primeiro, é um exercício de vulnerabilidade. Lembra que nós mencionamos que o megalomaníaco ele tem dificuldade com a vulnerabilização? Sim. Imagina Jesus, amor, se tivesse essa dificuldade lá no Getsemane, ele chamando Pedro, Tiago e João para orar com ele, porque a alma dele estava angustiada até a morte. O próprio Salvador demonstrando a sua vulnerabilidade, chamando seus discípulos para orar com ele. O próprio Salvador demonstrou a sua vulnerabilidade uma vez que ele soa sangue, o fenômeno da hematidrose. Sim. O próprio Salvador demonstra ali a sua vulnerabilidade no sentido de lavar os pés dos discípulos. Imagina o judeu não lavava pé um do outro não, a não ser os servos, a não ser os escravos. Quanto mais homem, quanto mais o rabi, o mestre, não se fazia isso. Jesus, ele realmente mostra como nós, seres humanos, devemos viver. Dentro desse contexto, o primeiro é, homem, compartilhe os seus medos e as suas falhas com a sua família. Em uma conversa conjugal, compartilhe o que cabe em uma conversa conjugal e compartilhe o que cabe em uma conversa com os filhos. Sim. Você precisa perder esse medo da vulnerabilidade, esse medo de se abrir, de se expor. É necessário tirar essa couraça. Sabe aquele filme Guerra nas Estrelas? Não tem o Darth Vader? Uhum. Muitos homens estão com aquela armadura, sabe? Quem vê por fora é aquela imponência, aquele ser humano, sabe ali, aquela roupa toda imponente, aquela capa, aquela máscara que ninguém vê nada, só que por dentro é um homem completamente vulnerável, completamente frágil, completamente fraco, completamente perdido. Uma primeira orientação para você é vulnerabilize-se. Isso vai fazer bem para você, tá bom? Segundo, pratique a escuta ativa. Valorizar a opinião da esposa e dos filhos, por exemplo, sem interrupção, deixe-os falar, acolha, compreenda, exercite essa escuta ativa. Deixe que esses exercícios reverberem aí em você, depois que você os fizer, depois que você estiver com a sua esposa conversando e você praticar essa escuta, pare e reflita sobre o que você acabou de fazer depois que a conversa encerrar. Isso é poderoso. Já estou indo já, meu filho. E um terceiro, pratique atos de humildade, sirva a família em tarefas simples. Amor, olha que interessante isso. Tudo que nós estamos falando aqui não precisa de algum material de apoio, não precisa de lápis, sabe? Não precisa de caderno, não precisa de agenda, não precisa de um livro. Não, sim, não precisa. Não precisa de um, sei lá, do que você quiser, de um material, não precisa. É só você praticar. Vulnerabilize-se. Ouça de uma forma ativa e sirva a sua família com tarefas simples. Lava o prato da casa. Ajuda as crianças com os afazeres domésticos. Olha como são coisas simples que, sistemicamente, quando esse líder da família, esse homem, esse pai, esse marido, começa a se demonstrar humilde, toda a família é impactada. Imagina os filhos olhando para o pai. Nossa, agora o meu pai me ouve. Sim. Nossa, agora o meu pai me entende, o meu pai me acolhe, o meu pai me incentiva. Preciso me abrir mais com o meu pai. Aproxima mais, né? Aproxima mais, preciso ouvi-lo mais. Nossa, agora meu marido coopera com os afazeres aqui em casa, meu marido agora me orienta, me aconselha, o meu marido aceita o que eu falo. Nossa, eu preciso agora mais do que nunca estar em comunhão com o Senhor, a esposa dizendo, porque agora ele está me ouvindo. Preciso ser uma mulher sábia cada vez mais para ele. Preciso fazer a função de Ézer cada vez mais para ele. Por quê? Porque agora ele me ouve. Olha como isso cria aproximação no sistema familiar. Como isso é bonito. E como
isso reflete Cristo. Esse, aos meus olhos, é o bom perfume de Cristo. Quando o homem sai dessa sua megalomania e agora vive sujeitando-se uns aos outros, como Paulo diz em Efésios 5:21, louvado seja o nome do Senhor, né? Não precisa de material de apoio para isso, né? É questões práticas ali, né? Aplicou, é decisão e mudar. É olhar o problema e decidir resolver o problema. Ok, amor. E para as mulheres? Para as mulheres, vamos lá. Primeiramente, resolvendo essa questão do narcisismo, minha amiga, se identificou em algum tópico, com alguma situação? Primeiramente, a mulher que tem essa dinâmica, ela precisa cultivar, já anota, cultivar a gratidão, porque mulheres que têm essa característica narcísica são mulheres insatisfeitas, nunca nada tá bom para elas, e elas continuam sugando demais do marido, dos filhos, da relação familiar, do sistema familiar, é tão voltada para ela que ela não tem gratidão, tudo é problemático, o olhar é negativo, então comece a cultivar a gratidão, coisas boas Deus está fazendo por você. Olha para esse olhar narcisista que você tem e começa a trabalhar ele fazendo esse exercício de gratidão e também busque por propósito de vida, porque a mulher narcísica, ela vive focada para que os outros, marido, filho, valide, e são mulheres que não produzem de maneira saudável para a sociedade. Gente, nós temos que ter mais mulheres com prêmio Nobel, ok? Temos que ter mulheres com grande renome em pesquisas científicas, na filosofia, na sociologia. Então, assim, a mulher, ela precisa produzir socialmente também. Ai, Dulce, mas eu produzo, eu trabalho fora. Mas eu estou dizendo, minha amiga, trabalhar fora, ok, mas produzir, ter renome. Mulher, ela pode também ter esse movimento. Não que você precise disso para ser alguma coisa, porque aí senão você entra também na dinâmica narcísica, né? Sendo sempre vista. Mas eu digo assim, a mulher, quando ela fica muito voltada para esse narcisismo dentro de casa, ela não produz de forma saudável na sociedade. No trabalho, é competitiva, puxa tapete de todo mundo. Ela não consegue entender o lugar dela no mundo. Tanto é que, vamos combinar, no ambiente em que predomina a mulher, dá problema. É difícil trabalhar, gente. Porque é muita picuinha. Tanto é que tem empresas que nem gostam de mulher CEO, hein? E não é porque a mulher não é capaz, é porque a mulher é muito mais tirânica do que o homem. Tão narcisista do jeito que é. Então, minha querida, busque por propósito de vida, busque projetos de vida para que você produza no seu sistema e produza de forma saudável na sociedade, onde você estiver trabalhando. Seja ali um ponto de luz, um foco de luz, salgando ali onde você está. Segundo, tenha atos intencionais de generosidade. A mulher narcisista, ela está voltada para ela, é egoísta. Atos de generosidade fala sobre eu olho para mim, eu vou me nutrir, eu não vou mais buscar que as pessoas, filho, marido, façam isso por mim. Eu faço isso, mas eu também vou fazer por alguém sem esperar nada em troca, porque a narcisista, ela faz sempre pensando como que essa outra pessoa vai devolver, porque é egoísta, não é generosidade. Eu sei que o ser humano precisa realmente, ai, Dulce, mas não tem como não ter troca. Eu sei, mas eu digo assim, abençoe uma pessoa sem esperar nada para ela. Abençoe com o trabalho voluntário, eu não sei, uma roupa que você vai doar, sem esperar que aquela pessoa dê em troca. Treinar essa generosidade para sair dessa dinâmica egoísta. E terceiro, valorize a sua identidade, a sua essência. Quem você é filha de Deus. Quem é você? Você é preciosa, você é única nessa terra. Busque a aprovação do próprio Deus. Entenda na palavra quem é você. Ele cuida de si, ele está cuidando de você, ele está cuidando de toda a sua casa, então você não precisa ficar nessa busca incessante de ser olhada, porque como filha de Deus você já é validada pelo próprio Deus. Você tem características lindas que Deus precisa. Deus não depende, mas que Deus precisa para cumprir o propósito que ele tem, que só você vai conseguir cumprir, minha amiga.
Mas quando nós estamos com esse olhar narcisista, nós não olhamos isso, nós achamos que somos insuficientes. E aí a gente busca no externo, de fora, no marido, nos filhos, desestabilizando a família, uma necessidade, um suprimento emocional. Mas quando eu sei quem eu sou, eu fico validada com essa verdade que a Bíblia me apresenta como única, como amada, como a menina dos olhos de Deus, como coroa da criação, como características que eu tenho, que não é que o outro não tem, mas eu não vou entrar em competição, eu vou entrar em complementariedade. Eu vou contribuir. O que o outro não tem, eu contribuo. Eu completo. O que eu não tenho, e aí eu olho a minha falta, o outro me completa. Quando eu entendo essa minha identidade, eu caminho para níveis mais saudáveis no sistema familiar, com o meu casamento, na relação com os meus filhos, na relação com outras pessoas e praticando. Vini, percebe? 4, eu trouxe 4 de uma certa forma aqui, né? Que a mulher ela pode caminhar e aí o homem com as tarefas práticas que você trouxe e a mulher com essas formas práticas que eu trouxe, ambos podem vencer essa megalomania do masculino, né? E a mulher vencer essa megalomania, e a mulher vencer esse narcisismo, e aí o casamento, a relação familiar fica mais harmoniosa, respeitosa, validada, humanizada. Eu acredito que a gente caminhando, aqui quem está nos assistindo, seja terapeuta, ajudando os seus clientes, um orientador, ajudando ali as famílias, nos aconselhamentos, e você que está simplesmente assistindo e tem interesse nesse assunto, trabalhar essas formas, você homem, você mulher, para que o sistema fique mais saudável, né? Olha, Deus seja louvado. E eu quero terminar citando Salmo 133, versículo 1, que diz assim, ó: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O salmista diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes. O óleo representava a presença do Espírito Santo, ungia-se no Antigo Testamento com óleo. Seres humanos, ou os irmãos, ou uma família que vivem em união, é a representação do próprio Deus no sistema familiar. É o próprio Deus que move a família para viver dessa forma. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Arão era o sumo sacerdote do povo de Israel. Ou seja, é o próprio Deus ali representado, né? Aliás, o sumo sacerdote representava Deus para o povo e o sumo sacerdote representava o povo diante de Deus. Ou seja, é plena comunhão quando os irmãos vivem em união. É a presença do próprio Deus. É a unção divina ali sendo percebida. Imagina esse casal, a potência desse casal quando vive em união. Imagina esses filhos, quando tem no pai e na mãe esse exemplo de união. São modelos para futuras famílias saudáveis. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Isso só é possível quando a megalomania e o narcisismo são colocados de lado. Exato. Se você gostou desse episódio, compartilha com as famílias que precisam ouvir, compartilha com aquele casal que vive em pé de guerra e talvez tenha ali padrões megalomaníacos ou narcisistas em meio àquele casal e vai fazer bem para eles ouvir esse episódio, à luz da Bíblia, principalmente, como olhar psicológico, como olhar terapêutico familiar. Foi uma bênção fazer hoje esse episódio com você, amor, foi muito esclarecedor. Louvado seja Deus por esse projeto, pela sua vida, pela nossa família, pela Zoe que vai chegar, Samuel, estou animado aqui agora. Bom? E eu já estou inchadaça, já estou aqui vendo a minha cara bolachinha. Já tá uma cara de traquinas. Já. Tá tudo bem, depois volta ao normal. Mas amém. Ó, clica no like, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se porventura você quer falar conosco, nos chame no direct, @eu-sou-Vini-Andrade e @eu-sou-Dulce-Andrade. Nos chame no Instagram, teremos o maior prazer de te orientar em nome do Senhor Jesus, tá bom? E se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Semana que vem, às 9, vamos colocar 9h30 da manhã, nós estaremos ao vivo aqui para que você receba mais orientações para que
o seu sistema familiar seja fortalecido aí em nome de Jesus, tá bom? Amém. É Quer isso falar alguma aí. coisa, amor? É isso aí? Podemos Foi muito bom. encerrar? Isso aí, vamos encerrar, deixar nossos irmãos agora refletir, nossos amigos, terapeutas, reflitam. E bora aplicar essas ferramentas, essas informações para ajudar aí na resolução dos processos conjugais que vocês estão atendendo, viu? Ok, então que Deus te abençoe, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, seja uma realidade no seu lar. E até semana que vem, às 9h30 da manhã, ao vivo, com mais um VD Cast. Que Deus te abençoe. Beijo. Tchau, tchau.